quais suas propostas para esta campanha e baseada em que o senhor escolheu? Eu tenho falado muito por onde eu tenho passado por ele e é uma das minhas metas. Se eu conseguir ser eleito senador, eu vou lutar com todas as minhas forças para tirar esses esgotos de dentro dos nossos rios e lagos. Tem que ser tirado, não é... a gente até não aceitar o que está acontecendo com os nossos rios, sabe? E o descaso. Eu gostaria que as autoridades que mandam o Estado, eles conhecessem pelo menos um pouco da realidade dos nossos rios brasileiros, dos nossos lagos, dos nossos oceanos. E é compromisso meu, sendo eleito, eu vou lutar para tirar esses esgotos dentro desses rios. Certo. Muito se fala que o Piauí não é respeitado no cenário político federal. Caso o senhor seja eleito, o que fará para que o Estado obtenha um devido respeito? Primeiro, vamos ter que desenvolver esse Estado. O turismo do Piauí, ele é ainda apático, né? Você vê que não é um delta desse Piauí, não é qualquer um que tem o privilégio de ter um delta desse, né? Você vê a divulgação. Hoje mesmo eu estive no Polo Cerâmico de Teresina. É uma injustiça o que as pessoas têm feito com aquele povo ali, de não ter um espaço para eles colocarem as suas obras de artes no espaço público, tipo Teresina Shopping, o Riverside, ou até mesmo na Puticabana. Uma reclamação deles é que fizeram tirar o espaço que eles tinham na Puticabana. E eu estou falando por alto, porque uma das coisas que para que esse Estado seja respeitado, ele tem que se impor. E você sabe que em muitos países eles se impõem pela força, outros pelo dinheiro. Mas o nosso Estado é o contrário. Estão fazendo essas estradas aqui no Piauí, o nosso porto, ele foi abafado, né, digamos assim, a sua construção. Mas, em compensação, as estradas estão a todo vapor. Qual é o objetivo dessas estradas? Tirar os nossos recursos in natura, para que volte a peso de ouro para o nosso Estado, para o nosso consumo. Isso é inadmissível. E nós temos que dar um basta nisso. Certo. Para o senhor, quais as principais carências do Estado hoje e o que fazer para supri-las? A saúde, a gente não pode deixar de frisar, a saúde é uma carência que eu costumo até, assim, falar para as pessoas. Eu digo, se você fizesse uma visita a um hospital particular aqui de Teresina, você iria encontrar lá no apartamento, né, um apartamento amplo para uma pessoa, um frigobar, uma TV, sabe? Um botãozinho para você apertar, para você chamar o médico, não precisa chamar não. O paciente que está com aquela pessoa, a pessoa que está acompanhando ele, o paciente, entendeu? Ele passa lá 2, 3 dias, uma semana, não sai cansado. Por quê? Porque tem um sofá, tem um conforto para ele. Nos nossos hospitais públicos, é uma vergonha, não tem espaço nem nas enfermarias, só tem os corredores. Outro dia mesmo, eu estive visitando o HUT, teve uma pessoa lá que me falou, cheguei às 4 horas da manhã, e essa hora que ele me falou, estava dando 7 horas da tarde. Fazendo exame, não tinha um médico aqui, não tinha outro lá. E é uma das grandes carências. Mas a educação do nosso país, do nosso Estado, eu estou falando do país porque é como um todo, a educação pública não funciona. Ela funciona a passos de tartaruga. E o pessoal que comanda isso sabe muito bem. Eu geralmente falo o seguinte, se eu não estou enganado,
o autor de um livro que eu li, Cláudio Sicon, se eu não estou enganado, ele diz o seguinte, que tem a escola do pobre e a escola do rico. A escola do pobre hoje, que é a escola pública, ela está muito mais preocupada apenas para alfabetizar a criança, né? Socializar, mas não prepara para você prestar um vestibular, para você fazer uma boa prova no Enem, para você, mesmo que você se forme, quando você vai prestar um concurso, você não é aprovado, porque nas matérias que é para você aprender na educação básica, você não aprendeu direito. E aí tem uma consequência, porque meio bom você feche o específico ali, mas você deixou de responder alguma questão lá que o ensino básico deixou de lhe preparar, que é a educação básica. Então, essa educação nossa, implantada há muitos anos por esses governantes, por esses prefeitos, é triste. E sem falar na corrupção, que é muito grande, o dinheiro não chega, tá aí os trabalhadores chorando para ganhar mais, para ganhar um pouquinho, mas o dinheiro não chega. Sabe por quê? Porque fica na mão dos governantes, dos prefeitos, dos vereadores, né, indicando. Aí, posso só dar um exemplo. Veio dinheiro para investir na escola pública. Dinheiro tem. Outro dia eu vi o governador aí falando, que cada estudante da escola pública custa R$500. Olha, se eu fosse governante com R$500, por aluno, eu teria uma educação de primeiro mundo no estado do Piauí. De primeiro mundo. Porque, e tem mais, eu com R$500 por aluno, eu pagaria um salário de R$5.000 para cada professor. E ainda sobrava dinheiro ainda. Eu pagaria R$2.500 para um assistente administrativo para ajudar. Eu pagaria R$2.000 para os serviços gerais, para o vigia, e ainda sobrava dinheiro. Ainda sobrava. Porque você tira da corrupção. É inadmissível que essa educação nossa, ela continue ainda nas mãos dos prefeitos e dos governos. Porque eles têm os deles. Né? Tem os deles e o dinheiro tem que sair. Certo. Se eleito, o senhor pretende fazer... o que o senhor pretende fazer para empenhar recursos para o Piauí? Seu nome é? Dulce. Dulce, eu lhe digo o que eu acabei de falar, que não só recursos. Primeiro, esse Brasil, nós temos que lutar com todas as forças nessa educação. Porque se você tiver educação, você tem desenvolvimento. Não se tem desenvolvimento de um Estado se você não tiver desenvolvimento da educação. Por quê? Porque você vai ter muito mais pessoas formadas, pessoas para trazer recursos para o nosso Estado, porque você tem empresas que vêm investir aqui, porque você investiu em educação. Hoje, o que está acontecendo? Você falou de empenho de recursos. Hoje nós estamos praticamente vivendo de emendas. Uma emenda de um deputado fulano, de um senador ciclano, porque o Estado desenvolve. Se nós fôssemos um Estado desenvolvido, não precisava de emenda para fazer isso ou aquilo, porque nós não tínhamos dinheiro. Você vê que hoje o Estado não pode nem pagar ninguém, digamos assim, contratar mais, porque ele tá passando a lei de responsabilidade fiscal. Ele já está ultrapassando. Mas se nós fôssemos um Estado desenvolvido, nada disso acontecia. Porque nós tínhamos dinheiro para isso. Então nós vamos ter que parar de ficar com esse negócio na década de emendas. Eu vi um deputado festejando na televisão, um deputado federal, porque tinha alocado, tinha ganhado uma viatura para determinado município, uma rua de calçamento. O que é isso? Primeiro, que essa alocação de dinheiro é inerente ao cargo, né, o cargo de deputado. Né? Mas você tem que ter todo um conchavo. Então, quem quer realmente trabalhar em prol do povo e do Estado, dificilmente você vai alocar recursos
para esse lado aí. Por quê? Porque a função do senador, além disso, é legislar, é fazer leis para diminuir a criminalidade, para funcionar uma educação de boa qualidade, uma saúde de boa qualidade, sabe? Mudanças no comportamento para esses recursos do Estado serem bem aplicados. Certo. Quais serão as áreas de prioridade do destinamento de emendas para o Estado? Essas que eu lhe falei aqui, eu já nem, não tem nem como comentar, né? Essa aí. O meio ambiente é muito carente. A área de educação do trânsito, ela não precisa nem que eu fale, né, que vou alocar recursos, porque recursos já tem do próprio Detran. É uma máquina de arrecadar dinheiros. O que acontece? Se eleito senador, eu faria o seguinte: terá como disciplina, desde do ensino infantil, terá a disciplina de filosofia, para formar um cidadão que se questione os outros, e a educação de trânsito. Hoje muitas pessoas morrem no nosso país ou ficam mutiladas, a maioria porque não conhecem o Código de Trânsito brasileiro, pelo menos o mínimo, a pessoa não conhece, porque as nossas escolas não estão nem aí, o nosso governante não está nem aí. Mas este ano é o ano da revolta, é o ano da revolução, é o ano das pessoas dizerem: chega, basta, eu quero mudar. Eu quero essa revolta que está acontecendo nas ruas, deve acontecer este ano nas ruas. Vai dar um basta nesse sistema que está aí, arcaico, que é só um apadrinhamento. O cara veio da hoje aqui amanhã na rua, achando que o povo não entende nada disso. O povo tem que perceber que apenas está mudando só por aí, né? Quais os projetos que o senhor tem em mente para o crescimento econômico do Estado? Eu, se eleito senador, junto com o meu governador Neto Sambaíba, com a minha bancada federal e estadual, nós iremos visitar muitas empresas no Brasil, nós iremos visitar muitas empresas fora, dar incentivo para elas, para virem realmente aqui para o Piauí, para se instalar no Piauí. Mas não é só na capital, não. É no interior também, lá onde estão os nossos minérios, lá onde está a soja, para dar valor a essas nossas riquezas, sabe? Por exemplo, não é brincadeira que o nosso ferro, né, o nosso níquel sai daqui in natura e volte, né? Você compra qualquer coisinha, 2, 3 reais, $1, sabe, não dá para engolir o que esses caras têm feito, não. Então, é este o ponto principal do nosso partido PPL, é esse. O Neto Sambaíba está compromissado com isso, eu estou compromissado em trazer empresas para desenvolver esse nosso Estado. E em todas as áreas que você pode imaginar. Até na área de aviação nós vamos fazer isso. Certo. Caso seja eleito, o senhor acredita que as alianças feitas durante o período eleitoral podem vir a se tornar um entrave durante seu mandato em trabalho pela população piauiense? Não. Só porque este canal, que agora eu estou falando para vocês, é isso que eu estou falando muito, é um canal de muito poder. Sabe? Então, eu chegando lá, eu vou apresentar propostas e, se eu ver corpo mole, eu convoco a população, eu convoco vocês, internautas, vocês de portais, vocês da televisão, e vou denunciar. Vou dizer: o representante que você votou lá para o nosso Estado, representando o nosso povo, representando o nosso Estado, que é o papel do senador, representar o Estado, né? Mas é o Estado como povo, território e governo, né? Eu denuncio. E digo: está, você olha como é que está o comportamento do seu candidato que você votou, que está lá.
e a população tem uma força, sabe? Uma força que ninguém deve subestimar a força da população, não. Eu acho isso. E o nosso jovem hoje está bem informado e está mais determinado naquilo que ele espera dos seus representantes. Eu acho isso.